Com essa oportunidade eu quero louvar ao Senhor por estar aqui nessa casa com os irmãos, agradecendo a Deus, pela segunda vez nessa casa, irmãos, Eu fico muito feliz, pastores, de saber que nós temos condição de pregar a palavra de Deus e voltar novamente à mesma casa, É sabido de nós que muitos obreiros ou até pregoeiros da palavra de Deus, eles não se importam e falam assim: olha, se eu pregar aqui nunca mais eu voltar, eu não me importo. Mas isso me preocupa, irmão Adriano, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e as ovelhas são conhecidas do seu rebanho, do seu pastor. E eu faço parte desse rebanho, por isso para mim eu quero nessa noite honrar a Deus com a minha vida, agradecendo aos obreiros, irmãos, que nos confia essa oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos mais uma vez, Os irmãos do Ciclo de Oração, Mocidade, obreiros, muito obrigado. Nosso pastor José Ferreira nos confiou essa abertura dessa porta para nós estarmos aqui. Os irmãos com muito carinho nos trouxeram e nós só agradecemos. Eu não quero ser enfado nem delongas, quero ler com os irmãos o livro de Atos, capítulo de número 12. Aleluia. Hoje, irmãos, um culto muito importante, onde nós temos uma oportunidade de falar da palavra do Senhor, E o Senhor já está aqui nesse culto. Nós já sentimos ele desde o primeiro momento que chegamos aqui, dobramos o joelho. Nós sabemos que essa casa é do Senhor e Ele tem toda a liberdade para atuar em nosso meio. Atos, capítulo de número 12. Eu quero ler somente alguns versículos, irmãos. A partir do primeiro versículo do capítulo de número 12 está escrito: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido e encerrado na prisão, entregou-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você pode repetir comigo esse versículo? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você pode sentar-se nessa mesma alegria em comunhão. Aleluia! Pois bem, irmãos, nessa noite, com a palavra do Senhor me confia, eu quero falar com os irmãos acerca da unidade da igreja. Quando nós falamos em unidade, irmãos, nós falamos em uma só, em um só amor, em um só pensamento, em uma só fraternidade, em uma só comunhão. E quando nós nos unimos com esse propósito, o coração de Deus, Ele não se compraz, e Ele está a nos olhar, a nos contemplar e dar para nós aquilo que é pedido segundo a sua vontade. Amém. Quando nós entramos nesta palavra e nós entendemos, irmãos, que aqui Pedro, sendo pastor da igreja, representando
extremamente legal, que Deus chamou para uma obra, que o Senhor Jesus escolheu para um grande ministério, que o Senhor colocou ele para dirigir as igrejas e para ensinar acerca do Evangelho da Salvação. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus agora, quando ele escolhe a Pedro para o ministério, ele vai dar a Pedro uma condição, irmãos, de que ele agora unisse as igrejas, unisse o ministério e que a obra do Senhor, ela crescesse. Nós vamos conhecer Pedro no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando a Bíblia diz que agora toda a cidade estava em polvorosas, mas os irmãos estavam no cenáculo adorando a Deus. E a Bíblia diz que eles foram tão cheios do Espírito Santo, que agora o Senhor deu a eles, irmãos, a graça para que a obra fosse realizada através deles. E Pedro, nesse dia de Pentecostes, ele vai receber uma autoridade de Deus tão grande, que ele vai dizer para aqueles que estavam na cidade, quando agora dizem, não são esses judeus, galileus, como os ouvimos falar em outras línguas? Não estão todos eles cheios de mosto, embriagados? Pedro vai dizer, estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas eles estão cheios do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela vai nascer ali, irmãos. A igreja primitiva foi chamada por Deus para viver um tempo muito difícil, para viver um tempo de muita perseguição. A igreja primitiva vai nascer justamente no momento em que o Senhor vai escolher esse povo agora para viver os dias mais difíceis na face da terra. Mas permita-me dizer, quando nasce essa igreja, vai nascer também a unidade, vai nascer também a comunhão, vai nascer agora também um povo, irmãos, que estava junto, unido em seu propósito. E a Bíblia vai dizer que quando este povo se reúne, Deus opera maravilhas através deles. Aleluia! Nós sabemos pela história, irmãos, que essa igreja ela é perseguida em todo o seu tempo. Que a igreja primitiva, irmãos, ela é perseguida por Herodes. Que a igreja é perseguida por vários imperadores que se levantam. Mas essa igreja, quanto mais perseguida, ela cresce. Mas essa igreja, quanto mais humilhada, ela vai crescer. Quanto mais o evangelho tentava ser abafado, mais essa igreja crescia. Mas entenda nessa noite, irmãos, que essa igreja não crescia somente em número. Essa igreja crescia em unidade, ela crescia em poder, ela crescia em autoridade. E o Senhor Jesus estava no meio dela. Eu falo nesta noite da igreja primitiva, a igreja que não se dobrava, a igreja que não se vendia, a igreja que não se curvava diante de homens ou de imperadores, mas a igreja que pregava a palavra com autoridade e poder. A marca dessa igreja não era o medo, irmãos, mas a marca dessa igreja era a unidade. A marca dessa igreja, irmãos, era unida. A Bíblia diz que eles eram unânimes, eles eram unidos desde o partir do pão até as orações, irmãos. A primeira característica que eu vejo nessa igreja, uma igreja que vivia em unidade, uma igreja que era única, uma igreja que não tinha nada, irmãos, isso é meu, aquilo é seu, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que tinha condição de começar o culto e terminar o culto olhando no olho do irmão, saudando o irmão e conhecendo o irmão através da sua dificuldade. Aleluia, meu Deus. Essa igreja, ela vivia passando por momentos difíceis, mas ela tinha união. Essa igreja era perseguida, mas ela estava unida. E quando a igreja está unida, o diabo não pode vencê-la. Quando a igreja está unida, a guerra não pode vencê-la. Quando a igreja está unida, as adversidades não podem vencê-la. Quando a igreja está unida, ninguém pode impedir a marcha da igreja. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a perseguição é tanta que essa igreja vai passar por mãos de homens sanguinários, violentos, truculentos. Nós vamos entender que no livro
Atos, o capítulo de número 8, nós vamos ver, irmãos, Estevão, nós vamos ver, irmãos, sendo ali perseguidos. Nós vamos ver Filipe se levantando e pregando a palavra de Deus. Nós vamos ver que essa igreja, ela não está detida, porque quem passa por Atos 2 não vai parar agora, irmãos, não vai se deter, não vai se deixar ser vendido nem trocado, porque tem condição de enfrentar as adversidades. A igreja tem uma marca, a igreja é unânime, a igreja é unida, a igreja tem condição de vencer as guerras. Aleluia, meu E Deus. nós vamos ver, irmãos, que no capítulo que nós acabamos de ler agora, nesse capítulo de número 12, Pedro agora, esse mesmo de Atos capítulo 2, ele é preso por Herodes. Herodes agora agrada, irmãos, a prender os cristãos. Eles agradam agora a perseguir a igreja. E eles agora tomam a Pedro, prendem a Pedro, manietam a Pedro, colocam no cárcere interior, colocam agora guardado por 4 quartetos de soldado, e era para saber 16 soldados. O cárcere não era como hoje, irmãos, mas o cárcere era terrível. Eles eram amarrados a troncos, tendo pés e mãos amarradas a soldados, vigiados por outra guarda de soldados. E você entende agora que Pedro estava guardado, Pedro estava preso, para quando passasse a festa dos pães asmos, para quando passasse agora a Páscoa, Pedro agora fosse apresentado e fosse morto, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro estava esperando este momento, o momento de ser morto por Herodes. Mas sabe o que eu vejo aqui nessa noite, irmãos? Enquanto Pedro estava preso, e Pedro não estava preso por ser um malfeitor, Pedro não estava preso por ser alguém que defraudava a palavra, não, senhores. Pedro estava preso por pregar o Evangelho, por anunciar a salvação. Estava preso porque não era conformidade do que o povo queria ouvir, mas Pedro pregava a palavra de salvação para os ouvintes. E a Bíblia diz que ele estava manietado, preso. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que enquanto Pedro estava sendo levado cativo, a igreja estava fazendo o que era de costume fazer. A igreja não vai começar a orar porque Pedro está sendo preso, mas a igreja já
O que chama minha atenção nessa noite aqui, irmãos, é que a oração dos irmãos era um clamor só. O clamor dessa igreja uniu-se unanimemente. As irmãs começaram a clamar, os irmãos, os jovens, as crianças e os obreiros, e começaram a pedir diferente, irmãos. Olhando pelos olhos da matéria, olhando pelo que é físico, é impossível. Olhando pela aparência, não dava, irmãos. Olhando pela truculência de Herodes, olhando para o perfil deste homem, olhando para a história dele, para a genealogia dele, para o caráter dele, era impossível. Mas a Bíblia diz que os irmãos não estavam preocupados com Herodes. A única preocupação dos irmãos é que o Senhor ouvisse o clamor que lhe era feito e dizia: a oração dos irmãos era esse: solta a Pedro. Pedro, porém, estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Contínua. Eu quero até acreditar aqui, saiu um que entrava outro. Eu quero aqui até acreditar, irmãos, que ninguém aqui pedia: Senhor, me dá uma casa, me dá um casamento, um marido, uma esposa, nada disso. O clamor dos irmãos era somente uma intercessório. E enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Eu quero abrir um parênteses nesta noite, irmãos, e falar acerca do que a unidade faz no meio da igreja. O que acontece quando nós nos unimos, irmãos? O que acontece quando a igreja está unida em oração? O que acontece quando os obreiros estão unidos em oração? O que acontece quando o círculo de oração está unido em oração? O que acontece quando a mocidade está unida em oração? O que acontece se essa igreja se unir em oração? O que vai acontecer no mundo espiritual se nós nos unirmos em oração, irmãos? Meu Deus, aleluia! Você já parou para imaginar o que é que Deus pode fazer? Glória a Deus, aleluia! Ai, irmãos! Glória a Deus, aleluia! Talvez alguém podia olhar e falar: mas é Pedro que está preso. Mas foi Herodes que prendeu. Ah, mas é a festa, vai passar e vai morrer. Não, senhores irmãos, não tinha espaço para isso. O que essa igreja precisava era de ver um milagre operado, ela cria no milagre. Glória a Deus, Essa igreja estava dizendo: Senhor, solta Pedro. Solta o pastor, Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Pedro, sabe de que maneira que ele estava no cárcere? Pedro estava dormindo, irmãos. Aí agora eu te pergunto: alguém que sabe que vai morrer no próximo dia, dorme, irmãos? Mas sabe o que eu vejo? Pedro sabia que tinha uma igreja na sua retaguarda. Pedro sabia que tinha um ministério intercedendo por ele. Pedro sabia que tinha Deus permitido uma igreja que acreditava no milagre. Pedro sabia que tinha um povo que não ia dormir aquela noite. Pedro sabia que tinha uns irmãos de oração. Pedro sabia que ele podia descansar, porque a igreja era unânime em oração, irmão. Aleluia, meu Deus. A igreja estava orando por Pedro. glória a Deus, E Pedro estava no cárcere, irmãos. glória a Deus, Aleluia. aleluia, Sabe o que eu vejo nessa noite aqui? O Espírito de Deus ele vem falar comigo. glória a Deus,
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.